Podemos? Bom, então, recomeçando, né? Recomeçando a discussão dos mixes, dos setores que nós escolhemos, setor escalar, setor fermiônico, agora o setor de bósons vetoriais, né? No setor de bósons vetoriais, então nós temos a parte transversa, que está ligada ao FMI, uma eventual parte longitudinal. Eu não estou dizendo que isso aqui é gauge fixo, isso aqui eventualmente é uma parte longitudinal que se propaga e cuja consistência da propagação tem que ser analisada, se vai levar a ghosts ou não. E aqui a parte de massa, né? Então nós estamos colocando um caso geral, sem nenhum vínculo ainda com uma simetria de gauge. Claro, a simetria de gauge, eu diria que esse termo aqui não tem termo de massa, e que não deveria ter um termo longitudinal, a não ser que fosse um gauge fixo, né? Mas vamos colocar o caso geral, campos vetoriais gerais, né? Aqui nós estamos colocando em forma matricial, imaginando que esse F mini, né, e esses AMIs aqui são matrizes colunas, quer dizer, o AMI, né, é um vetor coluna, esse AMI que está sem o índice I, né, é um vetor coluna AMI1, AMI-N. Então são N campos, N potenciais vetoriais, né? E aqui, claro, os field strengths correspondentes. Então esse F mini aqui também está funcionando como uma matriz linha de F minis, aqui uma matriz coluna de F minis, e aqui a matriz KT, que é N por N, aqui a matriz KL, que é N por N, e aqui a matriz N2, que é N por N. Lembrando que nós estamos aqui colocando em forma matricial os elementos de matriz, lembrando que esse N2 aqui é um parâmetro que tem dimensão de massa ao quadrado. Isso aqui não significa, esse N2 não significa que é uma matriz M por outra matriz M, não. É um símbolo, N2, eu poderia colocar só M, mas aí esse M tem dimensão de massa ao quadrado. Então, para ficar a coisa certinha, né, que esse M tem dimensão de massa ao quadrado, a gente coloca aqui um N2, mas esse N2 é a matriz. É uma matriz de elementos isógonos, não é que esse N2 seja o produto de duas matrizes, não é. É uma matriz única, com dimensão de massa ao quadrado e elementos isógonos. Muito bem. Então, o que a gente tem que fazer agora é separar, como já está separado aqui, a parte transversa da parte longitudinal. Lembrando que F mini, só para lembrar aqui, né? F mini. Então, o AMI se chamaria de mixing field. Oi? O AMI seriam os mixing field. Quer dizer, os AMIs, exatamente. Esses AMIs aqui que são os campos, que são os campos que estão sofrendo mixing. O mixing é feito nos potenciais e, claro, automaticamente o mixing se estende, né, para esse setor cinético. Só que eu estou colocando o setor transversal com uma matriz diferente do setor longitudinal. Então tem mixing aqui no F mini e tem mixing na parte longitudinal. É isso que a gente está colocando. O que eu estou só querendo chamar a atenção, relembrar rapidamente, né, que esse termo aqui, menos um quarto de F mini e F mini, a gente acaba explicitando isso aqui, abrindo, né, e depois fazendo integrações por partes, a gente já está, quer dizer, quem já está um pouquinho, já teve um curso básico assim de teoria clássica de campos, do campo de massa, de um eletromagnetismo clássico, sabe que a gente pode escrever esse termo aqui como sendo um meio, né, de AMI, da Lambertiano, o operador de projeção transversal, que é o mini-AMI. Porque isso tudo aqui vai valer, essa operação aqui, vai valer para cada I, né, para cada F mini, né, para cada elemento. Então, a gente pode trazer essa forma aqui para cá uma matriz. Só uma coisinha só, eu não estou colocando aqui, talvez fosse o caso, né, não estou colocando aqui o sistema SI. Nós estamos trabalhando, vamos dizer, vamos deixar assim, como está no sistema geral. Muito bem. O sistema natural, vamos trabalhar no sistema de unidades naturais. Então, eu posso escrever o primeiro termo da seguinte maneira. Vou reescrever o lagrangiano assim. Nosso lagrangiano pode reescrever como sendo o meio, vou colocar assim, né? O meio. Aí vamos colocar aqui. Vou voltar à forma matricial. F mini transposto. Aí aqui vamos ter o operador da Lambertiano, terra mini. F mini, e aqui vou botar para Lambertiano, o meio de AMI, vou botar logo AMI, aí transposto da Lambertiano
θ mini. Aí aqui a matriz capa transversa, matriz capa, tá aqui no setor transverso, e aqui o ani. Então tudo isso aqui em forma matricial. Vetor linha, matriz N por N, vetor coluna. Isso aqui, essa matriz aqui, θ mini, é uma matriz no espaço de Minkowski, e essa matriz aqui é uma matriz no espaço de flavor, de sabores, né? Dos anis. Então, essa matriz é Minkowski, 4x4, e essa matriz é N por N no espaço de campos, né? No espaço, vamos dizer, de sabores dos campos. Depois vamos fazer a mesma coisa com a parte longitudinal, né? Então, se a gente fizer aqui, vai trazer o dmi para cá, então você vai ficar dando vai aparecer para nós ali, vai aparecer um sinal menos, né? Vai ficar menos no meio, aí vamos ter ami transposto no sentido dos campos, né? No sentido do espaço dos campos, D'Alembertiano, e aí o operador longitudinal, ômega mi, a matriz kappa L, e aqui o ani. E depois, finalmente, o outro termo, mais um meio, de ami transposto. E aí vamos colocar o seguinte, como aqui é ami, a gente vai poder escrever isso aqui como sendo M2, vamos colocar assim, θ mini, mais ômega mini, ani, M2, ani. Vou colocar assim, né? Então, só chamando a atenção, eu estou fazendo, então, eu vou fazer diretamente pelo Lagrangiano, né? A gente pode fazer também pela equação de campo, né? Claro que, se a gente quiser olhar, depois a gente vai olhar as equações de Maxwell diretamente aqui pelo Lagrangiano. Estou só preparando aqui. Então, aqui, isso aqui, na verdade, né? Θ mini mais ômega mini é o nosso θ mini. Lembrando que, para quem não está, acho que aí, vamos dizer, o público que está assistindo a esse ponto deve conhecer esses operadores, mas o nosso θ mini é o tensor métrico do espaço de Minkowski, θ mini, menos, né, dmi sobre D'Alembertiano. Isso aqui é o nosso θ mini. E o nosso ômega mini é dmi sobre D'Alembertiano. A gente sabe que θ mais ômega é o eta, θ mini mais ômega mini nos dá o eta mini. Sabemos que θ2, né, que a gente entende no sentido de θ ni kappa. Θ kappa ni é um θ mini. Sabemos que o ômega 2 são operadores de projeção, portanto eles são idempotentes, né? Ômega mi kappa. Ômega kappa ni é o ômega mi. São ortogonais, né? Θ mi kappa vezes ômega kappa i é igual a ômega mi kappa vezes θ kappa ni, que é igual a zero. E a gente sabe algo mais, a gente pode inverter uma matriz desse tipo. Se eu tiver uma matriz que tem um coeficiente alfa θ mini mais beta ômega mini, o inverso dessa matriz no espaço de Minkowski, né? O inverso dessa matriz aqui no espaço de Minkowski, né? Vai ser, eu escrevi até assim, alfa θ mais θ ômega. Lembrando que esses objetos aqui são matrizes mini, né? A menos 1, isso aqui é 1 sobre alfa θ mais 1 sobre beta ômega, né? Lembrando que a gente inverte simplesmente os coeficientes, né? Porque esses dois projetores aqui são ortogonais. Se eu multiplicar um pelo outro, vai ficar alfa com 1 sobre alfa dá 1, θ com θ dá θ. Θ com ômega dá zero. Ômega com ômega dá zero. Ômega com θ dá zero. E ômega, aqui o beta vai ficar 1 e o ômega 2 é 1, vai ficar θ mais ômega, que é igual a identidade. Então, esse objeto aqui, esse operador aqui, inverte. Esse é o inverso desse operador, é esse operador aqui. Então, a gente tem dois tipos de inversão. Inversão no espaço de Minkowski, com os operadores de projeção
inversão, e inversão no espaço de flavors, que é essa matriz e essa matriz. Aqui eu queria ter declarado que essas matrizes, além de são simétricas, e também são matrizes positivo definidas, como a gente veio fazendo os termos para evitar problemas de degenerescência, positivo definidos. A gente está trabalhando com N campos realmente independentes. Então, são matrizes positivo definidas, o que nos permite, como a gente fez anteriormente, tirar a raiz quadrada, né, das matrizes. Então, lembra, o Lagrangiano está dessa forma. Vou fazer agora só o seguinte, dá licença. Vou apagar aqui e vamos tirar as equações de campo, as equações de tipo Maxwell, né? Maxwell, de Broglie próprio, porque tem o termo de massa aqui. Então, se eu quiser tirar as equações de campo, também não vou fazer em detalhe, porque esse ponto é só lembrar como é que a gente tira as equações de campo, faz a variação em relação a μ. Então, eu vou variar esse termo, variar esse termo, variar esse termo. Daqui, a gente já sabe qual é o procedimento, né? A gente varia em relação, eu vou só fazer esse termo aqui para ficar claro. Isso aqui seria assim, menos 1/4, né? Fazer a variação, delta, F μ transverso, kT, F μ, fazendo a variação, princípio variacional, menos 1/4 do F μ transverso, kT, delta, F μ. Né? Então, o que eu posso fazer aqui? Esse termo aqui é igual a esse. O que a gente pode fazer? Esse termo aqui, na verdade, a gente pode observar que esse termo aqui, no espaço, né, tanto das coordenadas, tanto no espaço do imposto, como no espaço desse apoio, esse termo aqui é um número, é um Lagrangiano. Isso aqui é um escalar. No final do dia, isso aqui é um escalar total. Isso aqui é tanto no espaço das matrizes N por N, quanto no espaço do imposto, isso aqui é um escalar. Então, o transposto dele é ele mesmo. Se eu tirar o transposto desse termo, ele vai ficar menos 1/4 de delta F μ transposto kT, que a matriz ela é simétrica, então a transposta dela é ela mesma, e esse cara transposto aqui, F μ. Então eu transpus esse termo aqui. E aí, claro, eu só subo esse índice, desço esse termo fica igual aquele termo ali. Então, na verdade, eu posso, né? Então, esses dois termos são iguais. Então, quando eu fizer o princípio variacional para tirar as equações de campo, eu posso esquecer esse segundo termo e botar aqui o fator menos 1/2. Então, só para botar aqui. Então, pelo princípio, fazendo o princípio variacional, variando, na verdade, eu estou variando os amis, né? Na verdade, os amis, né? Eu só estou fazendo em forma matricial. Então, meu delta L, né, a variação do Lagrangiano, né, vai ser menos 1/2 do delta F μ transposto kT F μ. Então, já fiz aquilo, né, aquela operaçãozinha que eu apaguei aqui, tirei o transposto, fica a variar aqui é a mesma coisa, vou dar um fator menos 1/2. Aqui é a mesma coisa, faço a variação aqui, mais 1/2 da variação aqui. E aí, ao fazer essas duas variações, esse fator 1/2 vai desaparecer e nós vamos ter assim, mais dmi ami transposto, vamos botar aqui, vai ficar o delta aqui, isso, mas isso, delta aqui, vai dar um fator 2, então vai ficar, o meio vai desaparecer e vai ficar dmi delta ami transposto kl dmi ami. E aqui o termo de massa vai também desaparecer o fator rei, vai ser a mesma história da simetria e vai ficar mais delta ami transposto N2 ami. Então agora tem os deltas. Então apliquei o princípio variacional. O que nós vamos fazer aqui aqui nós temos, na verdade isso aqui é dmi do ami transposto menos dmi do ami transposto. Então, sempre o transposto do espaço é igual ao outro. Igual, exatamente. Então, esse cara aqui, quando eu tiver esse termo aqui, né? Esse termo aqui é antissimétrico. E isso que está aqui também é antissimétrico. Então, eu posso, devido a essa antissimetria, eu posso apagar esse fator aqui, né?
esse termo aqui, vezes isso, é igual a esse termo aqui, vezes isso. Só que tem um sinal menos, por causa da antissimetria. Então eu posso tirar esse termo aqui e colocar um fator 2 aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos dmi ani of delta ani transposto. Tá? Isso, tanto dmi delta ani transposto. Tá certo. Aqui eu posso, então, tanto faz. Aqui eu vou fazer o seguinte, para ficar tudo uniforme, eu vou chamar esse índice aqui de mi, só para questão de simplicidade, e ficar tudo igual a mi. Vou chamar esse cara aqui de mi, esse cara aqui de mi. Só redefinir, redenominei, ok? Redefinir, né, os índices, né? Onde era mi, chamei de mi. E onde era mi, chamei de mi. Aqui era mi, eu chamei de mi. E aqui era mi, eu chamei de mi. Aqui era mi, eu chamei de mi. Perfeito. Então agora eu posso integrar esse termo aqui por parte, lembrando da velha integração por parte, porque isso aqui está dentro de uma ação. Então eu posso tirar esse termo aqui, vai ficar com sinal mais. Aí vai ficar o delta ani transposto limpinho aqui. E aqui a derivada kT. Essa derivada passa por aqui, claro, porque essa matriz aqui de elementos constantes. Então ficamos aqui, ó, tipo equação de Maxwell. Então agora eu posso fatorar delta ani transposto. Aqui eu faço a mesma coisa. Vou passar essa derivada para cá, que vai ficar kL dmi estou botando delta ani transposto assim, vou botar assim e assim. Dmi di ani, nada demais, tirei essa derivada daqui, e ao tirar essa derivada daqui, faço a integração por parte, ao menos, e aqui então ficou delta ani transposto, delta ani transposto, delta ani transposto. Isso é igual a zero, né? Para qualquer que seja variações arbitrárias. No final do dia ganhamos as equações de Maxwell, que vai ser kT, a matriz kT, dmi fmi, menos dmi menos kl dmi ani, tudo matricial, e mais m2 ani. Então vamos observando, ó, que está tudo índice livre. Então essas aqui seriam, vamos dizer, as equações de forma matricial, as equações de campo. Lá eu preparei só o lagrangiano em termos dos projetores, é uma coisa. Aqui nós estamos tirando as equações de Euler-Lagrange, as equações de campo, que no final vão dar as equações de Maxwell. Então, vamos imaginar, fazer então aquele exercício que nós já fazemos na eletrodinâmica clássica. Se o índice aqui for zero, então assim vai ficar. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar esse pedaço aqui, para guardar isso aqui. Não vou querer apagar, vamos deixar isso aqui por enquanto. Vamos tentar escrever aqui as equações, deixa eu apagar aqui. As equações de Maxwell para esse conjunto de n campos vetoriais. Então, lembrando lá das nossas discussões da eletrodinâmica clássica, n igual a zero aqui, n igual a zero aqui, n igual a zero aqui. Então, a gente vai ter aí essa equação, quando n igual a zero, vai dar a equação do campo elétrico. Então, vai ser a equação de Gauss. Nós vamos ter uma equação de Gauss matricial, kT, depois a gente vai explicitar melhor. Divergência do campo elétrico menos KL. Aí aqui a gente vai ter, quando I for igual a I, aqui a gente vai ter derivada temporal. Então vai ter derivada temporal. Quando I for índice zero. E aqui vai ficar dmi a mi. Então aqui vai ficar dmi a mi, vai ficar dtt φ mais divergência de A. A gente vai explicitar os índices aqui. Mais M2 φ igual a zero. Então essa seria a equação de Gauss, né? Divergência do campo elétrico, são N campos elétricos, a gente vai explicitar. Aqui a parte do campo, a parte longitudinal. Então quando o índice μ for zero, né, que é 1 sobre
ok? Não é importante botar os índices. Vou botar já. Vou botar ela sem o índice, mas eu vou fazer isso. Divergência de A, que a divergência de A então é D0 a 0, mais DI aí, tá certo? Mais M2, vou apagar aqui. Então, essa é a equação de Gauss. Vamos agora explicitar os índices, como o Dória falou. Então, nós vamos ter a matriz KP, elemento IJ, e aqui a divergência do campo elétrico EJ. Eu tenho N campos elétricos, né? Aqui nós vamos ter menos KL também, elemento IJ. Aí vamos ter essa derivada temporal. E aqui nós vamos ter derivada temporal φ, J, mais a divergência do AJ, mais M2 aqui, IJ, M2, IJ, igual a zero. Né? Se, né? Vou deixar assim. Eu não vou passar para o sistema assim, vou deixar assim. Vou ficar no sistema natural. Sem zero, zero é 1, epsilon 0 é 1 sobre 4, pi, h cortado igual a c igual a 1. Vamos deixar as coisas dessa forma, no final a gente pode converter se quiser. Então essa aqui é a equação de Gauss. Então nós temos N campos elétricos. Agora, essa parte aqui vem devido à parte longitudinal nova, e aqui seria o termo de massa de de Broglie própria. Então aqui, vamos lembrar, é o nosso antigo de Broglie próprio. Aqui é o termo longitudinal e aqui o tradicional termo de Gauss. Aqui é o tradicional termo de Gauss. Então essa seria a primeira equação de Gauss, a primeira equação de Maxwell, estendida para esses N campos e com a introdução desse termo aqui de matriz longitudinal. Se esse termo aqui não existisse, a gente teria exatamente as equações de Maxwell e de Broglie próprio. Quando a gente for olhar Ampère-Maxwell, for olhar Faraday-Lenz e Gauss no magnetismo, nada muda, porque eu não tenho nada, ela não tem nada a ver com Lagrange, ela vem das identidades de Bianchi. Então, nós vamos continuar tendo, então, apaguei essa equação aqui, então Gauss foi apagada. E agora vamos pegar Faraday-Lenz. Então, Faraday-Lenz vai ser rotacional do EI igual a menos VDT do PI. Então, ela não mistura os campos. Ela simplesmente vale para cada sabor de campo independentemente. Por quê? Porque nós temos que F mini I é dmi ani I menos dmi ami I. Então, a identidade de Bianchi vai sair daqui, né? Se a gente pegar se é aquelas derivadas, aplicar o tensorésimo, é pegar as derivadas, né? Porque no fundo eu vou ter, se eu tirar o dual, eu vou ter dmi F tilde mini I igual a zero. Então, eu vou ter uma identidade de Bianchi para cada campo da família de N campos. Então, as equações de Faraday-Lenz e Gauss-magnetismo vão ficar inalteradas e sem nenhuma mistura, sem matrizes fazendo mix. Então, aqui eu vou ter para cada campo magnético também divergência de DI igual a zero. Perfeito. Então, nada mudou no Faraday-Lenz e Ampère-Maxwell, porque cada família de campo, cada sabor de campo da família de campos fecha uma identidade de Bianchi. Então, ok. Agora eu vou voltar para Ampère-Maxwell. Lembrar que a nossa equação então estava assim: KT dmi F mini, né? Mais, né? Aí aqui a gente menos KL dmi do dmi, essa era a nossa equação, né? Mais M2 ani igual a zero. Então, tratando as equações no vácuo, por isso que é igual a zero. Não tem carga, nem rho, nem J. Então, agora eu vou pegar esse índice aqui, Mi. Pegar esse índice Mi igual a I. Pegar esse índice Mi igual a I, aqui vai ficar uma derivada espacial e aqui vai ficar a componente
componente espacial. Então, quando eu pegar esse índice I igual aí, lembrando que a gente já fez. Saindo um pouco rápido para mim. Fala. Ali é menos KT de Mi, F Mi. Deixa eu botar aqui que tá meio bagunçado. KT, DMI, F, BI. Fini. E agora se Porque o KL, aqui era um DI e aqui era um ANI. Equação em forma covariante. Aí, se a gente quiser obter Ampere máximo, o que a gente vai fazer é chamar esse índice aqui. Agora, cuidado, que esse índice I pequeno é o índice do espaço de sabores, né? Eu não posso confundir com esse índice. Vou colocar I grande aqui, I 1, 2, 3, o espaço de Minkowski, índice 1, 2, 3, o espaço de Minkowski, índice 1, 2, 3. Para tirar a equação de Ampere máximo, quando a gente tem as equações de máximo, DMI, vamos colocar assim, F min igual a zero, não vai igual a zero, a gente pega mi igual a zero, DMI, F mi zero. Então, igual a zero. Isso aqui então nos dá Gauss, divergência de E igual a zero. Não vai. E aí, quando eu pegar esse índice aqui, espacial, I, grande, 1, 2, 3, isso aqui vai ser índice I. E aí, essa equação aqui se desdobra nessa equação. Se desdobra nessa equação aqui. Rotacional de B igual a 1 sobre C ao quadrado. Esqueci aqui, né? Então, fazer igual a dEdt. Então, é pegar o índice I agora espacial. Pegar, então, agora essa equação no setor espacial do espaço de Minkowski. Então, esse termo aqui vai dar origem a dois termos. Vai ficar KT, vamos colocar assim, D0, que é a derivada temporal, do F0I, mais KT, agora o índice espacial, DJ, FJI. Tudo matricial, né? Menos KL, DJ, DI, né? DI. E aí aqui vai ficar igual, vai ficar DDT, D0, DDT igual a zero, que é φ, mais a divergência de A. E aqui mais N2A. Campo potencial vetor aí. Então tá, peguei agora o índice espacial. Então, esse aqui, F0I, desce F0I com sinal menos, né? Que é menos DDT. Então, esse termo aqui vai ficar menos a componente do campo elétrico. Esse termo aqui vai ficar menos KT, derivada temporal, campo elétrico, né, do campo elétrico. Esse JI aqui, desse JI, é menos rotação, menos FJ, menos FJ e K, que aí o sistema vai ficar mais KT rotacional de B. Se lembrar que esses campos aqui estão em forma matricial. B1 é 1, é 2, é N, B1, B2, Bn. Isso aqui é a derivada espacial, isso aqui é o potencial vetor. Então essa equação ficou assim. Eu vou passar esse termo para o lado de lá, então a equação de Ampere máximo fica assim. A matriz KT está fazendo mix aqui no rotacional dos B's. Depois vou botar o índice pequeno. Aí daqui eu vou ter menos a matriz KL. Aqui eu vou ter uma divergência. DI em cima. DI em cima, quando eu estou no espaço do Minkowski, ele desce DI. E aí então vai ficar mais divergência. Mais divergência de DDT de φ, mais divergência de A. Mais M2, potencial vetor A. Igual a zero. Então isso aqui é a equação de Ampere máximo na forma matricial, né? No espaço dos flavors. Vamos fazer agora ela em termos de componente. Antes de fazer as contas, mais para cá. Vou passar para cá agora. É que eu não queria, eu vou deixar isso aqui. Então vou apagar isso aqui. Daqui é a álgebra dos projetores. O princípio está lembrado? Está recordado? Vamos deixar. Vou deixar esse lagrangiano aqui que eu vou precisar dele depois. Vamos deixar isso aqui.
na forma de projetores, né? Deixar isso aqui assim. E agora vou escrever essa equação de Ampère-Marx na forma de sabores, né? Explicitando os sabores. Vai ficar matriz K, T, IJ, rotacional, os campos magnéticos DJ. Então, agora, cada campo magnético de cada campo magnético de cada sabor. Depois, mais KP, KL, também IJ, aí aqui vai ficar a divergência, o gradiente, perdão. Eu botei divergência? Não, perdão, é gradiente, perdão, gradiente. Gradiente do DDT do φJ mais a divergência do AJ. Mais N2 A, vetorial aqui. Então agora eu tenho essa equação de Ampère-Marx estendida para o espaço dos sabores, né? E aí as matrizes aqui mixando os campos magnéticos, aqui mixando os potenciais e aqui vamos dizer, para cada sabor aí. Então tá, essa é a equação de Ampère-Marx. Tá legal. Aqui. Por exemplo, exercício que pode ficar aqui, né? Se a gente tirar, por exemplo, aqui, dessa equação aqui, essa equação, então vamos voltar aqui para a equação de Maxwell na forma final no espaço de Minkowski. Vamos deixar como está assim. Com esses termos todos ali. Vamos apagar isso aqui. Isso aqui é o intermediário da equação de Ampère-Maxwell. Então vamos observar uma coisa aqui. Se nós tirarmos a divergência dessa equação, vamos aplicar o operador divergência no espaço de Minkowski, dmi, a todos os termos dessa equação. Tá? Vamos aplicar esse dmi aqui em toda essa equação. O que vai acontecer? Nós vamos ter dmi do F'M, antissimétrico com simétrico. Esse termo aqui mata, esse dmi de F'M mata. Porque, claro, essa matriz aqui é uma matriz de elementos constantes, então essa derivada vem direto para cá e esse termo está morto. Aqui, esse dmi, você vai produzir um D'Alembertiano. Então, nós vamos ter um sinal menos aqui, um sinal mais aqui. Então, eu vou botar KL, aí vamos ter aqui D'Alembertiano, e aqui vai aparecer um dmi amigo. Então, nós vamos ter KL, D'Alembertiano, dmi amigo, mais M2 dmi amigo, que eu posso escrever como dmi amigo, igual a zero. Então a gente veio com essa equação aqui. Como essa matriz KL é positivo definida, ela é uma matriz inversível. Então a gente pode escrever, eu posso multiplicar tudo isso aqui por KL menos 1. Então eu vou ficar com a seguinte equação: D'Alembertiano mais KL a menos 1, M2, tudo isso aqui aplicado em dmi ali, que eu estou chamando assim, do espaço de Minkowski de divergência de A, igual a zero. Então, lembrando que se o KL, né, se eu não tiver KL, eu ganho aqui o quê? Nós ganhamos aqui a condição chamada subsidiária de uma eletrodinâmica de de Broglie e Proc, M2 dmi amigo igual a zero. Então, se não houvesse KL. Agora, havendo KL, que é uma matriz inversível, no nosso caso, a gente está supondo que ela existe, ela é positiva definida, eu posso multiplicar KL a menos 1 aqui, KL a menos 1 aqui, vai ficar D'Alembertiano mais KL a menos 1 de 2, atuando em divergência de A igual a zero. Então, essa seria, né? Mas não é uma condição subsidiária, porque eu tenho esse D'Alembertiano. No caso de Broglie e Proc, isso aqui fica sendo uma condição
subsidiária, mas aqui não, eu estou dando propagação. Aqui eu tenho um D'Alembertiano, eu tenho um operador modulatório. Então ele está dizendo que a parte transversa, né, a parte longitudinal do potencial de gauge, ela adquire propagação. Essa massa aqui, eu posso escrever isso dessa forma, ou até eu posso fazer aquilo que a gente fazia, multiplicar, colocar capa L a meio aqui, mas eu vou deixar assim como está, tá? Então, essa seria, vamos dizer assim, a extensão, né, nesse caso, desse lagrangiano aqui, com essa parte longitudinal, seria aquilo que seria a condição subsidiária quando a gente tem de Broglie própria, que é apenas dmi a mi igual a zero. Nesse caso, eu tenho essas duas contribuições aqui. Perfeito. Só para chamar a atenção. Olha, você a pergunta que tem é o seguinte: esses campos, eles são suas próprias fontes? Sim. Entende assim? Por enquanto, a gente tem a teoria disso. Mas ali você, naquela condição que você disse que não é subsidiária, Isso. você estaria tendo uma corrente conservada? Aqui eu tenho, eu estou dizendo que esse é o exercício que eu ia deixar proposto. A partir desse lagrangiano, quer dizer, vou botar aqui, perdão, deixa eu escrever aqui, deixa eu apagar isso aqui. A condição subsidiária está aqui, vou apagar. A pergunta do Doyle é exatamente o que eu ia falar agora. Vamos tomar as equações de baixo aqui agora. E vamos supor que nós tivéssemos, então, correntes externas. Quer dizer, aqui eu acrescentasse aquele termo que é menos, né, Jmi transposto a mi. É como para cada corrente, ou seja, em termos assim, para cada campo a mi, eu tenho a sua corrente associada. Então eu tenho, os campos estão interagindo com um conjunto de N correntes, então N cargas e correntes. Então aqui eu teria o termo que seria igual a Jmi. Isso no espaço de sabores. Ou seja, quando eu colocar aqui IJJ, IJJ, IJMI. Então, essa equação, se eu quiser colocar, explicitar os índices, né, eu vou ter IJ aqui e aqui vou ter um J. IJ aqui, aqui vou ter o J, aqui vou ter o I e aqui vou ter o I. Então, agora a questão é mostrar que eu tenho uma corrente conservada, que essas correntes, estudar a conservação dessas correntes. Vamos ver, se eu tirar a divergência dessa equação agora, como a gente fez ainda no variação, vamos tirar a divergência dessa equação. Então, esse dmi, F menina zero. Aqui vai ficar o termo que a gente já tinha obtido. Vai ficar menos KL D'Alembertiano dmi a mi, mais N2 dmi a mi, que eu vou escrever como dmi a mi, igual a dmi Jmi. Então, como no caso de Broglie própria, eu teria isso aqui. Então, se eu tiver correntes conservadas, dmi a mi é zero. Mas se eu tiver um dmi a mi diferente de zero, isso significa que eu estou quebrando a conservação da corrente. Né? Então, se eu agora acoplar o campo a uma corrente conservada, se a corrente que eu acoplar o campo, essa corrente externa que eu colocar para acoplar o campo, ela for conservada, dmi a mi continua sendo zero, ele não vai mexer na parte longitudinal. Mas, se essa corrente aqui não for conservada, porque a pergunta é, eu vou acoplar que corrente? Que é a corrente eletromagnética tradicional do elétrico, que é uma corrente conservada, daria zero. Mas se eu acoplar uma corrente que não é conservada, isso aqui é diferente de zero. Então, nesse caso, né, a conservação da corrente que você está falando, ela ficou assim, vamos colocar assim, eu posso colocar, vamos dizer assim, vai ficar, foi isso aqui, na verdade, ficou menos KL D'Alembertiano, mais N2, tudo isso aqui atuando em dmi a mi igual a dmi Jmi. Ou seja, isso aqui eu posso colocar aqui como se fosse IJ, I. Então, essa é a lei, seria a conservação da corrente. Então, agora a questão é, se essa corrente externa que eu estou acoplando é uma corrente que se conserva, tem algum princípio de conservação dessa corrente, isso aqui é zero e eu continuo obtendo essa equação. Mas se isso aqui for diferente de zero, se essa corrente externa não for acoplada, eu teria essa equação aqui de forma quilomogênica. Mas, de qualquer maneira, eu não estou dizendo que eu violei a conservação da corrente. A corrente que eu vou acoplar externa é uma corrente que pode, assim, não ter o princípio de conservação por trás dela. Pode ser uma corrente não conservada, como pode ser uma corrente conservada. Se for uma corrente eletromagnética,
a corrente eletrônica mesmo, a corrente da matéria carregada, essa corrente que seria carregada. Agora tem que saber qual é a estrutura microscópica dessa corrente. Quem é essa corrente? Ela é conservada de partida ou não? Não é isso aqui que vai definir a conservação dela. Certo? Mas essa pergunta é quem é essa corrente? Quem é essa corrente? Então você pode ter, como você falou, uma corrente elétrica. Pode ser uma corrente elétrica tradicional, agora, pode ser uma corrente quiral. Mas eu acho que não nem entrar em quiralidade. Eu estou querendo entrar nos próprios campos. Certo. Terem interação tri-quadrilineares. Isso dão aqui. Quer dizer, claro, você está falando o seguinte, se eu agora, que aqui os campos estão mixados, mas eles não tem um termo público, então não tem auto-interação dos campos. Os campos estão livres de eventualmente acoplados a correntes externas. Agora, se essa corrente aqui depender dos próprios campos ali, aí sim, eu teria autoacoplamento, teria corrente, campo gerando campo. Depois nós vamos poder colocar na última aula, na aula 25, nós vamos trazer a auto-interação. Mas aí eu te pergunto, admitindo que você tenha essas correntes campos, sim, daí você teria para os campos, que essa IJ aí, você tem equações. Né? Isso, tem equações. Você tem equações, tá? Daí você teria, vamos dizer, o campo tendo uma fonte de campo. Certo, exato. E essa corrente de fonte de campo não é elétrica. Não é elétrica. É o campo gerando campo. Essa corrente pode depender só dos campos A. Ela pode ser uma corrente desses próprios campos, se houver uma não linearidade. Porque eu acho que um dos momentos grandes da física é quando você, pela estrutura interna, sim, ela mesmo mostra que aquela estrutura interna gera massa, claro, aquela estrutura interna gera corrente, entendeu assim? Então, quer dizer, você, como uma estrutura interna, que aí você chama de mixing field, entendeu? Ela é capaz de gerar massa, como você já botou aí, vamos dizer assim, e é capaz de gerar cargas. Isso. E as cargas não é necessariamente carga elétrica. Não é necessariamente carga elétrica. Daí deixa uma questão que eu acho que, por exemplo, aqueles livros, você lembra? Eu acho que é Schweber, né? Schweber, isso. Campo Ele lembra disso? Isso. Vamos dizer, aqueles livros atendem a escrever uma equação de campo, mas a equação de campo onde o campo não é a sua própria fonte. Exatamente. Entende? Assim, ele não trata de campo de Young-Mills, por exemplo. O livro antigo, né? O livro do Schweber, eu acho que é de 56. É o primeiro livro mesmo de teoria quântica de campos. Young-Mills é de 54, e ainda era uma teoria meio marginal. Então, o Schweber, ele trata bem. Schweber é 1930, parece? Não, o livro é de 56, eu acho. 56. Logo depois de Young-Mills. Mas ele não trata de Young-Mills. Então, o que o Dória está falando é o seguinte: no próximo encontro, no encontro 25, nós vamos colocar. Isso aqui é a nossa toda relação de dispersão. Relação de dispersão, os campos, em geral, a gente estuda para campos livres, né? Porque estudar o problema da relação de dispersão com interação é um problema que teria que ser não perturbativo, é complicado, a não ser que a gente faça aproximações. Então, a gente geralmente estuda a relação de dispersão para tirar as características do campo quando é livre. Qual é a massa, como é que a relação de dispersão nos diz o espectro de massa, nos diz a respeito dos spins. Aqui, por exemplo, a gente vai ver esse campo ali, né? Agora nós estamos tratando, porque a gente tratou do campo escalar, que é um campo de puro spin zero. Tratamos do campo fermiônico, que é puro spin meio. Mas agora a gente está tratando do campo vetorial, que tem spin zero e tem spin 1. O spin zero é o potencial escalar φ, e o spin 1 é o potencial trivetorial, o potencial vetor. Então, agora eu vou poder ter um espectro para o setor de spin zero, que é a parte longitudinal, e para o setor de spin 1, que é a parte transversal. E esse termo aqui mistura os dois, como a gente colocou aqui. Esse termo de massa, ele mistura tanto a parte transversal quanto a parte longitudinal. Então, a relação de dispersão, ela vai nos dar a dizer o que acontece no setor de spin zero, o que acontece no setor de spin 1. Então, elas são importantes para definir o campo livre. E aí, depois que esse campo livre está definido, ele vai interagir. Aí, eu, por exemplo, vou colocar, por exemplo, se eu tiver
quiser colocar aqui a corrente eletromagnética, a corrente de Dirac, eu vou colocar aqui o psi barrado, vou botar aqui a constante de acoplamento, que é a carga fundamental, psi barrado, gama ni, psi. E aí eu tomo essa corrente, a corrente eletromagnética, que é a corrente conservada. Mas eu poderia dizer, não, eu vou acoplar esse campo a uma corrente quiral, que não necessariamente é conservada. Se o verme tiver massa, essa corrente não é. Se o verme tiver a sua própria massa, essa aqui é a massa, vamos dizer, associada ao potencial vetorial. É a massa associada ao spin 1, setor de gauge. Esse campo aqui pode ter a sua própria massa, sei lá, mi, uma massa mi. E aí a corrente quiral é mais conservada. Então eu posso estar acoplando esse campo a uma corrente também que não é conservada. E isso aí pode ser problemático, porque a parte transversal está acoplada a uma corrente que não se conserva e isso pode gerar ghost. Não estamos tratando disso agora. Então, estou dizendo, vamos considerar a relação de dispersão para a teoria livre, no vácuo. Tá? Agora, se eu ao colocar na próxima vez, eu trazer esses mesmos campos com efeitos não lineares, aí a gente vai ter desse lado aqui uma corrente, como o Dória falou, que vai depender dos próprios campos A. Então, eu tenho campos A gerando campos A por essa equação de campo. A fonte do campo é o próprio campo, vamos colocar assim. Relação de dispersão é para campo livre, vamos usar para campo livre. Na tua intuição, vamos dizer, um campo, tipo um fóton. Sei. O campo islâmico, Tá? ele deveria ter, a fonte do fóton tem que ser uma carga elétrica, ou um fóton deveria ter uma fóton e outros. Sim. Deveriam ter a equação mais plena, se ele ser uma própria fonte. No eletromagnetismo convencional, a gente sempre espera o seguinte: a gente entra na carga, quer dizer, a carga vai ser a fonte do campo. Então eu vou ter um campo eletromagnético associado a uma distribuição de cargas, de correntes, de momentos de dipolo, de antidipolos. Eu vou ter uma distribuição, uma configuração de campos que vem uma distribuição de cargas e de correntes. Agora a pergunta é, se eu não tiver matéria externa, se eu tiver uma teoria puramente fotônica, né, eu poderia ter fonte. Qual é a fonte para esses fótons, para esse campo eletromagnético? Se eu só tenho fótons, ou se eu tiver partículas neutras, se eu tiver, por exemplo, um meio assim, de neutrinos, estou no meio permeado de neutrinos. Será que eu posso ter um campo eletromagnético a partir de uma distribuição de objetos neutros? Né? Claro, se esses objetos neutros tiverem momento de dipolo magnético, eu vou ter uma fonte para o meu campo eletromagnético, eu tenho uma fonte de magnetização, eu vou ter uma fonte na equação de Ampère-Marx. Eu vou ter uma magnetização que vai gerar um campo eletromagnético com características de dipolo, né? A fonte dele é essa magnetização. Agora, se eu tiver uma teoria não linear, por exemplo, se eu considerar Euler-Heisenberg, que é uma teoria puramente fotônica, não linear. Então, se a gente considera Euler-Heisenberg, o que eu fiz? Eu já integrei o efeito quântico dos elétrons e positores, te dou de presente aqui uma teoria de campos não linear, uma teoria L, um lagrangiano L, que depende desses invariantes, F e G, né? Que a gente já sabe quem são, menos um quarto, a gente já falou aqui no curso, menos um quarto de F mini, menos um quarto de F mini, F igual mini. E é um lagrangiano que vai ter essa forma, ele vai ter o termo de Maxwell, mas depois ele vai ter um termo que vai ter um F2 e vai ter G2. Então esse termo aqui é quártico, ele vai ser E2 menos B2 ao quadrado, e esse termo aqui vai ser E escalar B ao quadrado. Então eu tenho esse campo, isso aqui é a parte livre, E2 menos B2, isso aqui é puramente Maxwell. E isso aqui já é a parte não linear. Eu tenho termos quárticos nos campos. 4 campos aqui, E2 ao quadrado, B2 ao quadrado e 2 vezes E2, B2. E aqui eu tenho E2, B2. Então aqui eu tenho uma não linearidade. Então aqui eu vou poder escrever que os fótons formam uma corrente fotônica que vai gerar um campo eletromagnético. Eu teria um campo eletromagnético autossustentável, digamos assim. É essa a situação. A gente pode ver semana que vem, né, algo desse tipo, uma eletrodinâmica não linear, que é o formalismo que você desenvolve, né, dos 4 campos, né, as cargas mais, essa carga mais, carga menos, e as duas cargas zero. Na verdade, mais, menos é zero e fóton.
ali você tem não linearidade, você pode escrever, você também tem um modelo não linear, onde campo gera campo. Aqui não, a gente está considerando o campo livre, tá certo? É só para relação. Mas vamos dizer, em termos, vamos dizer, gerais e filosóficos, sei. você falou, você pega, vamos dizer, o Schweber, né? Sim. Livro 56. Então, ele tratava as equações de campos, cada uma, né? Cada uma delas independentemente. E aquelas equações de campo, vamos dizer, elas não tinham o campo sendo a sua própria Não fonte. tinha. Entendeu? Ali não, só quando ele considera o campo escalar. Quando ele considera a teoria F4, né? Aí sim. Mas eu acho que a pergunta que tem para a matéria é se um campo, por definição, ele não deveria ser sua própria fonte. É isso aí. E depois poder ter carga elétrica, tudo isso aí. Mas a natureza do campo, ele tem sua própria fonte. Entendi, sei. A fonte dele ou junto com outros, mas ter um campo ser própria fonte. Sei. Essa eu acho que é uma questão, que essa questão da não linearidade, acaba não separando como se fosse... mas assim, um campo que é a sua própria fonte, certamente vai ser uma teoria linear. Com a nossa visão de descrição lagrangiana. Quando a gente pensa numa descrição lagrangiana, não é newtoniana. Esse é o fato que um campo, por definição, eu quero definir um campo como sendo aquela distribuição de energia, de momento que percorre o espaço, que se propaga pelo espaço e que é a sua própria fonte. Ele que se autogera. Então eu vou ter não linearidade. Mas aí está pronto. Então daí você diz, agora estou com um campo, uma entidade que está aí, mas ela, como você falou, é autossuficiente. Exato. Isso tem que ser atingido. O camarada Mao, o pessoal você lembra, mas que é o Mao Tse-tung, né? Que ele dizia que você tinha que dar a vara, o pescar, uma coisa mais ou menos assim que falava, né? O Fuller que gostava muito dessas tiradas, né? Então você tem que dar ao campo uma própria vara, quer dizer, uma própria fonte, para ele estar no universo, fazendo o que ele pretende fazer. Mas quando ele está no universo, ele é primordial e não é autossustentável, é uma questão. O Schweber, por exemplo, ele considera também. O Schweber, desculpa, é o clássico disso que está falando do lado, né? Que é um livro pré-Young Mills. É a transição. Ele é logo depois de Young, mas ele aborda Young Mills. O Schweber trata, por exemplo, do modelo de Ucal. Ele coloca o dublete de próton e nêutron interagindo com um triplete de mesons pi. Porque quando o Schweber escreve o livro dele, os mesons pi já tinham sido descobertos em 47 e o nêutron já tinha sido descoberto em 32. Então ele pega a interação, aí ele vai estudar esse modelo, que é um modelo que tem corrente externa, quer dizer, você tem as equações de campo, né, para os pios, né, dependendo do próton e do nêutron e vice-versa, a equação de Dirac para o próton e para o nêutron, que tem como fonte os pios. Então, ali ele está falando de interação de um campo que ali no Schweber é como se o próton e o nêutron, né, as equações dos pios, digamos, têm como fonte os prótons e os nêutrons. Os pios são gerados a partir dos prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons estão interagindo no interior do núcleo e trocando pios, né? Então, ele faz uma teoria dessa forma. Então, vamos dizer assim, o campo dos pios é gerado pelas correntes bariônicas de próton e nêutron. Assim, é o que está no livro do Schwinger, dos Weber, mas não é um modelo em que o campo gera o próprio campo. Quer dizer, o campo do pio é gerado pelas correntes bariônicas. Da corrente bariônica de prótons e nêutrons, ele aborda isso lá. Numa teoria lambda F4, também a gente pode dizer o seguinte: a gente tem D'Albertiano mais N2, posso escrever dessa forma, igual ao G-3, N2φ igual a G-3. Quer dizer, então eu posso pensar que o campo, aqui eu tenho um termo cúbico, que é uma corrente escalar, uma densidade escalar, que é fonte do próprio campo. Isso aqui é a equação de onda, campo livre seria G igual a zero, e o campo interagindo agora, mas quem é a fonte do campo φ? É o próprio campo φ.
Então, é uma auto-interação, quer dizer, uma teoria não linear, auto-interação. Mas a gente, quando tira a relação de dispersão, a gente esquece isso e a gente vai olhar a relação de dispersão em K2 igual a M2. Então, eu sei, estou falando com escalar massivo, um pouco isso. Mas, assim, a tua questão é plenamente pertinente, né? Qual é a melhor percepção de um campo? É um campo que é gerado por outros tipos de campo, outros tipos de carga, ou é um campo que se autogera? Quer dizer, a fonte daquele campo é ele mesmo, é uma outra coisa. Será que isso é uma boa definição para generalizar o conceito de campo, ou já é um caso particular? Eu posso, campo de Young-Mills é isso, campo de Young-Mills é campo que é gerado por si próprio. Na eletrodinâmica quântica, na eletrodinâmica já não é isso. É a estrutura de corrente que vai gerar os campos. Né? É isso que eu queria falar, né? Eu acho que aí está o passo, vamos dizer, epistemológico, sim, do que você chama de mixing fields. Sei. Entendeu? O mixing fields, ele começa a trazer algo além do Schrödinger. Certo. Entende assim? E eu prefiro, assim, em vez do termo mixing field, eu prefiro o termo de coletivização, sim, da natureza. Sei. Então, eu acho que uma grande questão em física é como é que você sai como os últimos constituintes, sim, eles são capazes de coletivizar a natureza. Certo. E o que é coletivizar? É você, a partir do campo fundamental, lá das partículas fundamentais, você prover um campo. Certo. Agora, quando aquele campo se coletiviza, certo, ele gera as massas e gera as cargas dele. Sim. Assim. Então, as massas, elas são geradas a partir da coletivização, do entrelaçamento dos campos. Sim. E as cargas pelas leis de conservação que aparecem. Então, eu acho que, vamos dizer, essa é uma pergunta que deveria ter sido feita, na minha opinião, nos anos 70. Certo. Que é aquela história do Anderson, Morris Difference. Né? Então, eu acho que Morris Difference significa como é que você passa de uma parte granular para uma parte coletivizada. Então, eu acho, assim, só concluindo, que o tal mixing field é, na verdade, o sentido maior é a coletivização da física, né? Da sei. Não, concordo, exatamente. Você está dizendo isso. O mixing, né, essa mistura de campos, ela está dando um sentido de coletividade. E nessa coletividade, a gente vai identificar, você tem um coletivo, você tem, vamos dizer assim, uma multidão, mas você quer dar um sentido agora individual. Essa multidão é composta de indivíduos. Quem são os indivíduos dessa coletividade? A relação de extensão vai te dizer. Como a relação de extensão tirou quem são as massas. Então, as massas, quem são, né? A gente tirou quem são as partículas físicas, quem são os escalares físicos, quem eram os vetores físicos, aqueles que eram autoestados de massa. Então a gente vai dar, a gente trabalha como um coletivo, mas sabendo que o coletivo é feito de indivíduos, né, que têm as suas próprias características, ou seja, os seus próprios números quânticos. É o que a gente vai ver agora aqui. Eu tenho um coletivo de campos transversos, tenho um coletivo dos setores do setor longitudinal e tenho um coletivo que é dos dois. A massa mistura tudo, mistura o longitudinal com o transversal. Deixa essa tarefa aqui. Quem já fez esse exercício das equações de massa? Esse coletivo você falou bem. Você tem, ele individualiza. Isso. Ele não é um coletivo, coletivo, ninguém é ninguém. Mas você está falando ali do propagador, sim, os propagadores do teta-mini, do ômega-mini, ali já individualizou, né? Já começou a individualizar. Já falou, quem agora, como é que é isso que eu queria aprender com você? Como é que aí já tem uma individualização. Não, tem uma outra, que é a relação de dispersão. Que é a relação de dispersão. Poderia falar um pouquinho? Mas vamos falar isso agora. Então, o que a gente tem agora é isso aqui. A gente tem esse setor transverso, tem esse setor longitudinal. Então, aqui eu já fiz uma separação. Como está aqui, não está muito claro. Claro que a separação já está aqui, mas a gente explicitou a separação. Por isso que eu botei aqui transverso e longitudinal. Então, aqui eu tenho o setor, vamos
exemplos assim, de spin 1. Como a gente falou, os campos vetoriais no espaço de povos carregam spin 1 e spin 0. Aqui está o setor de spin 0. Então, desse coletivo, é como se eu já bipartisse. Eu tenho os caras que têm spin 1 e os caras que têm spin 0. Agora eu preciso descobrir quem são as massas. O número, além do spin, eu tenho que identificar. Os campos são todos neutros, eles são todos reais. Mas agora eu quero identificar quem são as massas. Então agora a gente vai para a relação da dispersão. A relação de dispersão vão dar para nós a indicação das massas. E é isso aí. Como é que fica dessa forma? As massas. As massas. A gente vai tirar as massas. Usando o propagador da notícia. Também, pelo propagador, como a gente já falou. Ou pelo Eu queria saber porque a relação de dispersão vai além que o propagador não fala. Ah, sei. Eu acho que a relação de dispersão ela é uma forma equivalente ao propagador. Eu acho que o propagador te diz mais coisas, que o propagador te diz o polo, te diz resíduo. E aí, com resíduo, a relação de dispersão ela pode indicar, existem cátions também. Porque você pode ter, vamos dizer, ômega 2 negativo, mas aí ela não te dá a noção do Ghost. A relação de dispersão, ela te dá as massas, te dá o spin, mas ela não te diz se você tem estado que tem norma ao quadrado negativa. Você precisa do propagador, porque o resíduo, né? Você tem o propagador aqui, o K2, vamos dizer assim, K2 menos M2, mas aqui você tem um resíduo, né? Um resíduo desse polo, e a gente tem que ver se esse resíduo desse polo ele é bem definido, né? Se ele tem uma parte, se ele é positivo, por exemplo. Então a gente vai. A análise do propagador é mais completa por isso. A análise da relação de dispersão ela te diz respeito a massa e spin. Ela te fala de massa e de spin. O propagador ele te fala de massa, te fala de spin, mas ele te fala também do resíduo nos polos. Porque os polos do propagador, como a gente já tinha visto, são as relações de dispersão. A relação de dispersão que a gente tira, ela está no polo do propagador. Agora, o propagador tem um item a mais, tem informação a mais, que é o resíduo nos polos. Aqui, a estrutura de polos é a relação de dispersão, mas o resíduo vai te dizer se você tem um ghost ou não, uma partícula que tem o módulo da função de onda ao quadrado negativo ou não. Aí vai te dizer se você tem ghost ou não. A relação de dispersão não te dá conta disso, porque ela fica só no polo, ela fica só no denominador, ela não olha o denominador. Certo? Vou dizer dessa forma. Bom, então eu deixei esse exercício aqui só o seguinte. A gente tirou as equações, de Maxwell em forma vetorial no espaço dos sabores. O exercício que fica é tirar as equações de onda para os potenciais a partir das equações de Maxwell agora generalizadas. Então, eu vou tirar uma equação de onda. Vai ter um operador O e J atuando no Φ, J igual a zero. E vão ter um operador de onda, que eu posso vai ser um O-til, separado, então um O' e J atuando nos potenciais vetoriais a J igual a zero. Então eu vou ter duas equações de onda, para o potencial vetor e para o potencial escalar. Então tirar a partir desse exercício que a gente já viu, tira divergência, tira rotacional, e delas equações usa Maxwell, usa Faraday, usa as equações. Ampère Maxwell, Faraday Lenz, Gauss, usa as equações de Maxwell para tirar as equações de onda para os potenciais. Tá? Beleza. Não para. Desculpa. Então, okay. Então a tarefa é trabalhar as equações de campo, trabalhar as equações de onda, trabalhar as equações de onda para os potenciais Φ e J, no caso das equações tipo Maxwell, em sua forma matricial no espaço do sabor. Então, trabalhar as equações de onda para os potenciais Φ e I, no caso, a partir das equações tipo Maxwell, a partir das equações tipo Maxwell, em sua forma matricial no espaço dos sabores. Tá? Então, aquele exercício clássico que a gente faz. O que verificaria para você, depois de todos os exemplos que você teria, equações de Maxwell misturadas? Equações de Maxwell mixadas assim? Bom, vamos dizer, na teoria eletrofrágil a gente tem uma mistura do fóton com o Z0, né? Ali,
Mas assim, as equações, quer dizer, normalmente, né, quer dizer, eu acho que na verdade, o único exemplo que a gente tem de equações de Maxwell misturadas acaba sendo Newton. Tipo, PS, você vai ter as equações do campo elétrico, do campo magnético, porque quando a gente fala de Maxwell, geralmente a gente fala de um fóton só. Né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, da mistura do fóton com fóton, com parafóton, com fóton escuro, né, o dark fóton, que a gente pode fazer na semana que vem, que a gente introduz uma mistura, quer dizer, a gente tem dois, mas aí de qualquer maneira tem dois campos. Eu tenho o campo, vamos dizer assim, AMI do fóton, e vamos dizer, eu tenho um campo AMI do dark fóton. E aí a gente tem um termo cinético que mistura, vamos dizer, o FMI com o FMI. Esse aqui é o dark fóton, esse aqui é o fóton, eu tenho um termo que tem um parâmetro de mixing entre o fóton e o dark fóton. Então, mas aí eu tenho as equações de Maxwell para o campo elétrico e para o campo magnético do fóton, e as equações de Maxwell para o campo elétrico e para o campo magnético do dark fóton. Mas aí são dois tipos de campo, assim, tipo, como você está falando aí, desse tipo que nós estamos fazendo aqui, equações de Maxwell para campos elétricos EI, campos magnéticos BI, né? N campos elétricos e N campos magnéticos associados a esses potenciais FI. E aí? A gente não tem assim, na literatura a gente não tem, a gente está olhando isso aí, né, como um modelo de entender, mas assim, na realidade, o modelo padrão não envolve isso. Esses modelos, a física além do modelo padrão, também não envolve, porque você não tem N fótons. O que você tem é fóton escuro, você põe axion, mas você não tem um conjunto de fótons. A questão é, se eu colocar, o que a teoria, segundo Salam e o Shaw, né, se você colocar uma teoria de N fótons e quiser que esses N fótons auto-interagem, mantendo a normalizabilidade, as propriedades visuais, você ganha uma teoria de N Newton. Então, o que é mais próximo disso que a gente está fazendo seria uma teoria de N Newton, onde eu tenho campos elétricos. A teoria de N Newton fica assim, né? Você tem divergência nos campos elétricos aí, né? E aqui eu tenho mais G, F, I, J, K. Aí aqui eu teria A escalar, a J escalar, EK igual a zero. Estamos falando de essa aqui seria a equação de Gauss, né? Equação de Young-Mills, equação de Gauss, Young-Mills no vácuo. Então eu teria divergência do campo elétrico, sabor, EI. Aí aqui eu estou misturando os campos da família, os sabores J e K a partir das constantes de estrutura do grupo, esse seja o grupo S e o N. Então eu tenho vamos dizer, esse conjunto de campos, né? Ali é tudo sabor? Aqui seria IJK? sabores, seria um sabor de aí. E aí, exato. Eu teria então, vamos dizer, todos esses campos são uma representação adjunta de S e o N, eu tenho N2 menos um campo. Então eu estou em S2, tem três campos, então eu tenho campo elétrico é 1, campo elétrico é 2, campo elétrico é 3. Potencial é 1, a 2, a 3. Campo elétrico é 1, a 2, a 3. Aí teria a equação de Ampère-Maxwell, por exemplo, seria rotacional DI mais G, F, I, J, K, I, J, K, I, J, DK, igual a DDT de Φ, aí é rotacional, então ele é. Você estaria dizendo que o IJ vai N2 menos 1. Oi? O IJK é N2 menos 1. É, N2 menos 1, exatamente. IJK vai de 1 até N2 menos 1, exatamente. Eu teria aqui, então teria rotacional, esse cara aqui é um perdão. É um anguil de Fleitas. Isso, é anguil de Fleitas, exatamente. A J determinal de K, igual a DDT de menos gradiente de Φ, DDT, aí, menos G, F, I, J, K,
Então a gente teria, seria um máximo. A gente tem mistura de campos elétricos e campos magnéticos. Quem está fazendo mixing não é uma matriz KL ou uma matriz KP. São as constantes de estrutura do grupo, elas estão fazendo mixing, misturando potenciais com campos, potenciais com campos, potenciais com campos. Né? Nossa, fazendo mixing. Estão fazendo mixing. As constantes de estrutura estão aqui fazendo mixing. No caso de Newton. No caso de Borinho, isso é tudo não, não tem. Borinho é um fóton só, alta interação. Olha, as eletrodinâmicas não lineares, as 14 que a gente fala, todas são com um fóton só. Que eu tenho assim, para mim a palavra-chave, sabe, é coletivização. Entendi. Tá? E eu acho que quando você bota o eletromagnetismo de 4 campos, você tem esse mixing naturalmente. Certo. Certo, sem dúvida. Você tem esse mixing naturalmente. E daí vem qual é a validade disso, fisicamente. Exato. Exato. Depois, na última aula, você me dá a referência dos trabalhos, né, dos 4 campos, para botar, porque aí o pessoal, como aplicação do campo, pode ler esses trabalhos com uma compreensão bem mais clara. Depois dessas aulas aqui, vai ficar claro compreender o teu trabalho, os trabalhos com os 4 campos que você faz. Tá certo. Então, só para terminar, então, uma coisa só vou ter. Sim. Porque, sabe que é um mixing que é possível? É você escrever assim, F mini e J, Sim. igual a de Mi, e J, né? Igual a de Mi a Mi, e certo. menos de Mi a Mi, J. Menos de Mi a Mi. Quer dizer, antissimétrico em mini, mas não é antissimétrico em J. Né? Então, a partir daí, Certo. buscar a invariância de Gauge, né? E fazer mixing. Certo, entendi. Você entenda bem que uma derivada covariante de Mi igual a de Mi menos a Mi. Isso, a Mi. E ela é. Então, qualquer jogo com ela, você está tendo uma covariância. Certo. Então, e esse aí, se você gosta da palavra de mixing, como é que eu vou fazer mixings fundamentais? Talvez isso aí seja assim, você está com DMI, ali I, né? Bem. Lá não, ali a gente tem F Ali mini, não, I, F mini, I só. Não tem um, só tem um, só. É tudo com o mesmo flavor. Tudo I, né? O que a gente está fazendo é isso. Agora você está dizendo, eu tenho isso aqui. Vou misturar os flavors na própria definição do field Para space. o público que está nos ouvindo, eu queria deixar claro. Então, você descobre no laboratório, lá tal, uma partícula, está no campo. E daí você diz, agora a função é como eu coletivizo esse campo. Então, eu estou com um campo ali. Então, quando eu faço lá de minha ali naquele negócio lá que você está fazendo, você está coletivizando, você está de uma maneira fazendo mix. Daí vem a pergunta, será que você poderia fazer um mix ainda mais fundamental? Pegando isso aí? Então, eu só estou querendo colocar para as pessoas o seguinte, em vez de ficar pensando em superstring, essas coisas do tipo, pensar em coletivização. Como é que eu coletivizo um campo? E quais as maneiras mais fundamentais que você teria, etc. Daí, vou dizer que eu jogaria esse F mini e J. Daí você diz, bom, onde é que tem variância de Gauge disso? Então você vai ter que encontrar alguma maneira que tem variância de Gauge, etc. Mas o que é interessante é que a derivada covariante, ela tem já variância de Gauge, né? E ela trabalha com um campo. Só com um campo. A gente bota, e isso já está claro no próprio nível. Exato. Entende? Sim, tá certo. Isso aqui que você está colocando, se a gente vai fazer isso aqui, a gente vai se perguntar, se eu tiver, por exemplo, a componente F mini, 2. Então isso aqui é dmi a mi 1 menos dmi a mi 2. Então vamos dizer que eu quisesse pegar a componente tipo campo elétrico, F0i. F0i 2 seria B0 do AI 1
menos D1 menos D0 do AI 1 menos DI do A0 2, né? Exatamente, eu estou colocando aqui 0, 1, 0, e aqui é 1, 0, 0, 2. Simplificaria como se fosse um F0I, 1, 2, que vai ser DDT menos DDT do A, potencial vetor A1, e aí menos o gradiente do φ2. Então eu teria algo que seria, misturaria o potencial vetor com o potencial, por exemplo, escalar, né? Quer dizer, do campo 2 eu estou pegando o 0 aqui. Então, eu estou misturando potencial vetor com potencial escalar. Mas isso aqui não é bem um campo elétrico, seria, para eu ter um campo elétrico aqui, eu teria que ter, se eu tivesse um PJ, aí eu teria uma espécie de rotação, poderia pensar no rotacional. Entendi, a gente pode fazer isso. Entendo que isso aqui é uma. Mas isso aqui acontece, já só para. O campo elétrico tem que ser uma coisa invariante de gauge, senão é outra coisa. Que diz assim: você pode transformar o IJ em I mais um outro termo que é ligado com a parte S mini. Então, isso aí pode ser reescrito como uma parte, vamos chamar assim, simétrica, que você manda outra. Você pode dizer que é um tensor que não tem simetria bem definida. Então você pode definir a parte simétrica desse tensor e a parte simétrica. Você poderia definir algo assim: Exatamente. Ani I menos DI Ani J mais DI Ani J menos DI Ani I sobre 2, aqui é a parte cinética. Sobre 2, se você trocar I com J, aqui vai ficar I, aqui vai ficar J, vai ficar igual ao primeiro termo. Então, quer dizer, isso aqui é a parte cinética. E agora a parte anticinética seria a mesma coisa, sobre 2, esse termo aqui, só que aqui você colocaria menos, ele ficaria igual. Então você pode quebrar numa parte simétrica em J e numa parte anticimétrica em J, porque o IJ não tem uma simetria bem definida, né? Você pode quebrar. Então, isso aqui é simétrico em J. Se eu trocar o I com J, ele vai nele mesmo. Se eu boto o J, boto o I aqui, boto o J aqui, faço a mesma coisa aqui. Se eu boto o J aqui e aqui, esse cara vem nesse, esse cara vem nesse. Se eu fizer a parte aqui, vai ser a parte simétrica. Então, eu posso simetrizar e ansimetrizar e dar um sentido. Porque você estaria obtendo o que você tem lá. Aí você tem uma parte antimétrica e tem uma outra parte simétrica. Entendeu? Sim. Quer dizer, onde é que eu tenho parte simétrica? Aqui eu tenho, essas matrizes são todas simétricas. E essa parte é a parte simétrica. Tudo é simétrico. Isso aqui é simétrico, isso aqui é simétrico. Esse termo aqui é simétrico em J. F mini é antissimétrico em mini, mas essa estrutura aqui é simétrica em J. Porque essa estrutura aqui é o que? É F mini I KT IJ F mini J. Então, essa antissimétrica é mini. Mas como essa matriz aqui é simétrica em IJ por construção, esse termo todo é simétrico em IJ. Mas eu estou falando assim em voz alta. Tá? Eu acho que esse F mini IJ pode ser transportado por aquele. Eu não estou certo. Vou pensar nisso. A gente pode discutir isso na semana que vem, trazer a questão. Mas eu não estou certo que eu possa reconduzir isso aqui no demanda. E aí eu não tenho mixing. Os field strengths eles são fechados na própria sabor. Aqui não. Aqui o field strength que você está propondo aqui, ele mistura sabores. Ele está misturando o I com o J. Ali não. Todos os fields, tudo ali é sabor. Claro, eu tenho uma coletivização no sentido de que tem esse mix, né, com essas matrizes, mas assim, o field strength, ele é completamente, vamos dizer assim, ele é completamente diagonal no espaço dos sabores. Cada sabor tem o seu próprio field strength. Aqui não. Esse field strength, ele vamos dizer assim, ele é um coletivo de sabores. Então, o próprio field strength já está dando um sentido de coletivização de sabores. É diferente, porque eu acho que isso aqui é diferente daquilo ali. O ponto só que eu, assim, inicial que eu colocaria é justamente, dado um campo a mim, como é que você coletiviza ele? Certo, entendi.
Essa forma ali, essa forma que a gente está fazendo. Ali uma É coletivização. uma coletivização mais ingênua, né? Onde eu coletivizo, mas os campos elétricos e magnéticos, eles são de cada sabor. Cada sabor tem seu campo elétrico e seu campo magnético. Agora, esses campos elétricos e magnéticos são individuais dos sabores, eles se coletivizam através das matrizes KT e KL e M2. Mas aqui, no teu caso aqui não. Você já tem uma não coletivização dentro do sabor. O sabor não é diagonal. É o sabor IJ contém I e J. Então você tem um mix, já tem uma. É como se você tivesse um par de sabores para fazer. Você vai coletivizar os pares e não individual. Aqui a gente coletiviza cada sabor. Aqui você coletiviza pares de sabor. É como se tivesse um par condensado. Né? Você agora tem dois sabores formando uma estrutura que vai ser coletivizada. Você vai coletivizar os casais, não os indivíduos, certo? Legal. Bom, então aqui, deixa eu ver se mais tem. Eu acho que a gente pode só dar uma finalização, que é o seguinte. Então aqui vamos dizer, a gente pode fazer a seguinte coisa, né? A gente pode, deixa eu botar da seguinte maneira, a gente poderia colocar, vamos colocar esse lagrangiano da seguinte maneira, preparar para a próxima, botar ele assim no meio, diabi transposto, vamos colocar assim. E aí aqui nós vamos colocar os operadores D'Alembertiano, Θ Mini, que é o setor transverso, e a matriz KT. Menos. Só para uma questão histórica, Sim. a primeira vez que isso aí foi apresentado, Sei. assim, para a gente, foi na tese do Schopen. Foi a tese do Schopen, né? O que diz o F Mini e J? Está escrito. Esse lá está na tese do Schopen, né? Você sabe que o FMJ, Sei. lá a gente encontra que a identidade bianca, tem uma identidade bianca por F mini e J. Sei, entendo. Identidade bianca, entende assim? E aí ele que despertou que Sei. o mundo dá volta. Entendi. A gente dá a volta, a gente volta lá, né? Exatamente. Então, esse aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui melhor ainda, deixa eu apagar isso aqui, fazer assim. Então, eu vou ter assim, deixa eu botar aqui, isso aqui, deixa eu botar assim, deixa eu botar assim, isso aqui, assim. Então, nós vamos ter D'Alembertiano mais M2 aí está o negócio, D'Alembertiano KT D'Alembertiano mais M2. Isso tudo aqui, Θ Mini. Então vamos ver se está ficando. Eu tenho assim, D'Alembertiano, KT, Θ Mini. E aqui eu tenho M2, Θ Mini. Aí depois nós vamos ter um termo aqui, que vai ser mais, eu posso botar menos, KL, D'Alembertiano, menos M2, ômega mini. Ali, transposto, e agora, tirando, e aqui, todas as menos aí, menos KL, D'Alembertiano, e aí mais M2, e aí isso aqui, ômega mini, tudo isso aqui, anime. A gente consegue colocar dessa forma. E aí, se nós quisermos tirar a função de brilho propagador, é fácil inverter. O inverso disso aqui, o inverso do Θ Mini, eu tenho uma matriz, essa matriz inversa vezes Θ Mini, essa matriz inversa vezes ômega mini. Mas aí eu acho que a gente pode fazer uma coisa que eu acho que vai dar um sentido de coletividade maior, que ao invés de eu separar esse setor, inverter, deixar essa matriz nesse setor e deixar essa matriz nesse setor, eu acho que a gente pode fazer aquela história que nós fizemos da outra vez. Eu boto um KT
a meio aqui. Isso, boto um KT a meio aqui. E aí boto um KT a meio, KT a menos meio aqui, um KT a menos meio aqui. Vou fazer esse exemplo, vou fazer só essa improvisação agora. Vou pensar melhor para o próximo encontro, mas eu poderia pensar o seguinte: meio de a mim transposto. E aí eu colocaria o seguinte: aqui dentro, eu poderia fazer o seguinte: KT a meio. E aí aqui nós colocaríamos D'Alembertiano. E aqui nós colocaríamos mais KT menos meio, M2, KT menos meio, fecha aqui, boto KT meio, e aí aqui fica um teta mínimo. Vamos ver se fica correto. KT a meio, D'Alembertiano, KT. Esse cara fecha esse cara fecha esse, tudo pronto a M2. Então, eu fiz aquela, produzi essa matriz aqui no setor transverso. Tá? Podemos fazer a mesma coisa no setor longitudinal, por exemplo. Né? Podemos colocar aqui dentro, como que essas matrizes todas são positivo definidas, né? E tem alto valores sempre positivos, então eu posso colocar aqui KL a meio, e aqui D'Alembertiano, KL a menos meio. Menos KL a menos meio, M2, KL a menos meio. Fecho aqui com KL a meio. Ômega mínimo. Ali. Depois KL, dá o KL D'Alembertiano e KL menos meio, KL meio. Então eu posso formar essa matriz simétrica aqui no pincel. D'Alembertiano, né? KL, tá certo? Então, eu produzo uma matriz de massa aqui no setor transverso, vamos dizer assim. Nós produziríamos aqui uma matriz M2, que eu vou chamar de uma M2 til transversa. E aqui eu produziria uma matriz que a gente vai chamar de M2 til longitudinal. Então essa aqui vai ser a transversa e essa aqui é a longitudinal. Claro, eu posso tirar o espectro de massa no setor transverso. E aí a gente quer, mas aí a gente tem que ver o seguinte: isso aqui vai ficar mais como o polo do propagador. E aí aqui vai ficar com os resíduos. E aqui o polo, né? Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que, no fundo, eu vou ter que tirar um determinante dessa, vou ter que inverter essa matriz. Para tirar a inversa dessa matriz, eu vou pegar o determinante dessa matriz, isso, né? E aí, posso fazer essa matriz aqui. Posso diagonalizar o determinante. Tá, tchau, cara, você faz um favor? Você pode tirar uma fotografia desse quadro aqui para mim e mandar por e-mail? Que aí eu vou trabalhar em cima disso para a semana que vem. Porque tem dois caminhos que a gente pode seguir. Ou eu faço isso, quer dizer, ainda eu estou coletivizando o setor transverso e coletivizando o setor longitudinal, mas eu não estou misturando os dois. Eu estou pensando que talvez eu pudesse, com essa matriz aqui, limpar, redefinir o campo ali pela matriz transversa. E aí trazer a redefinição da matriz transversa, né? Quer dizer, eu redefiniria isso. Eu teria o campo a mim redefinido pela matriz transversa, que daria uma certa maneira de trazer os elementos transversos para cá também. Mas ainda, quer dizer, eu estou separando. Aqui está o spin 1, basicamente, né, as massas de spin 1 vão ser os autovalores dessa matriz. E as massas do spin 0, né, vão ser os autovalores dessa matriz. Aqui ambas são simétricas, então podem ser diagonalizadas por transformações ortogonais distintas, né? E isso vai, quando eu fizer essa transformação ortogonal, eu vou estar separando, né, o setor
transverso do setor longitudinal, porque isso aí pode ser escrito também da seguinte maneira, né? Como eu tenho esse operador aqui, θ mini, atuando no ali, isso vai selecionar a parte transversa do ali. E aqui vai selecionar a parte longitudinal do ali. Então é como se eu estivesse realmente separando a parte transversa da longitudinal. O que está coletivizado de uma certa maneira, mas aí eu tenho o coletivo de spin 1 e o coletivo de spin 0. Eu quero ver se a gente consegue misturar um pouquinho mais o spin 1 com o spin 0, coletivizar um pouco mais ainda. Eu vou deixar por aqui como tá, tchau. Tá. Você tirou a fotografia para mim? Você tira? Esse quadro só. Você pode tirar dos dois, você pode tirar a fotografia daquele quadro e desse, por favor. Ok. Aí você me manda por e-mail também, por favor. Bom, Tá, ok. aí eu preparo em cima disso para a semana que vem. Essa discussão vai indo na direção que você está pensando aí. Como é que você vê nessa coisa o conceito de rolo? Sei. Rolo, né? De todo. Que me parece que o KT e o KL, as duas matrizes, elas são função do rolo, consultoras do rolo. Certo. Você está aí. Então você agora você está dentro de uma bolha. Entende assim? O que você está exprimindo aí é daquela bolha que você trabalhou. Porque esse MT que você tem, ele é função de parâmetros da bolha. Entende assim? É a função dos parâmetros. A matriz de massa está aqui que o setor transverso. E a mesma matriz de massa está aqui que o setor longitudinal. Então a matriz de massa é que está dando esse sentido mais coletivo. Ela está nos dois lados. A partir da mesma matriz de massa, eu determino uma espécie de uma matriz transversa e uma matriz longitudinal. Se ao tirar o propagador, eu vou ter que inverter o setor transverso, não tem que inverter essa matriz. Vai ficar KT menos 1 meio, o inverso dessa matriz e KT menos 1 meio. Claro, o inverso dessa matriz aqui, no inverso da matriz eu vou ter o determinante no denominador. O inverso da matriz é sempre o cofator sobre o determinante. A relação de dispersão do setor transverso está aqui. E a relação de dispersão do setor longitudinal está aqui. Eu quero só ver melhor a questão dos resíduos, né? Porque a gente vai ter que ver a relação de dispersão sozinha é isso aqui. Então, esse determinante aqui, a relação de dispersão sozinha seria esse determinante aqui. O determinante dessa matriz que eu posso sempre diagonalizar essa matriz e ter um produto de alto valor. Quer dizer, não é complicado, o problema é simples, né? Do ponto de vista teórico, você tem que fazer bem. Agora, a questão é ver essa matriz aqui vai estar misturando com os cofatores dessa e está misturando com essa. E é isso que vai dar os resíduos, e aí ver a positividade ou não dos resíduos dos polos. Isso vai ser um pouquinho mais complicado, mas vamos dar uma olhada, isso é interessante. Quer dizer, até que ponto realmente aqui eu tenho que separar o setor transverso, quer dizer, eu tenho o mundo transverso e o mundo longitudinal. O mundo transverso coletivo, o mundo longitudinal também coletivo, para efeito de espectro. Né? Para efeito de interação é outra coisa, porque aí ele interage com o mesmo A relação de pressão, ela não tem equação de movimento? A relação de pressão tem também de lá, pode vir de lá. Porque eu digo, quando você tem equação, tem aquela regra que você bota lá, você separa, vem uma equação de movimento que zero. Exatamente. Manda a relação de pressão para cada um. Exatamente. Você está vendo? Aqui o propagador faz a mesma coisa. Então eu vou ter o setor de spin 1 com a sua relação de dispersão, o setor de spin 0 com a sua relação de dispersão. A mesma coisa eu posso obter daqui. Se eu pegar essa equação daqui, eu vou ter a equação da parte transversa. Se eu aplicar o operador θ mini a essa equação, isso aqui vai morrer, então vai sobrar uma transversa e transversa. Na próxima aula a gente pode fazer isso também. Aplicar o operador transverso. Hoje a informática, você viu aplicar o operador transverso aqui e o operador longitudinal aqui. E aí a gente ganha as mesmas relações de pressão. Tá, então tchau, você tirou a fotografia do mim? Pode tirar dos dois quadros e aí você me manda, por favor. Já completou a aula? Oi? Já completou a aula? Não, não? Não, acabou. Posso fechar a aula? Agora pode fechar essa aula.